Olá jovens, professor Fábio falando. Hoje nossa aula é de fotossíntese e nós vamos ver aqui como ocorre esse processo tão importante que mantém a vida funcionando na Terra como nós conhecemos. Beleza? Vamos que vamos. Bom, um breve histórico antes de mais nada. O estudo da fotossíntese ele começou lá, os seus insights, em 1770, com James Priestley. Ele descobre que o ar contido em um vaso ele é consumido pela queima de uma vela e que um broto de menta restaura o ar. Então, a gente já sabe que se você acende uma vela, tampa essa vela acesa com um pote, o oxigênio que tem ali dentro é consumido e a chama se apaga. Mas quando eles faziam esse experimento com um broto, dentro desse recipiente, nós vimos que esse broto foi visto que ele restaurava o ar e mantinha a vela acesa por mais tempo. 1780, Ingenhousz ele descobre que as plantas só produzem oxigênio sob iluminação das partes verdes, então era preciso que essas partes verdes fossem iluminadas. Em 1842, Mayer ele propõe que a luz solar fornece energia para a formação de produtos orgânicos nos vegetais. E Otto Mayer aqui em 1878, ele morreu em 1878, foi um médico alemão que antecipou Joule na derivação do equivalente mecânico do calor e a Helmholtz no princípio da conservação da energia. E durante a fotossíntese as plantas produzem oxigênio, o inverso da respiração, que consome o oxigênio. E aqui nós temos um experimento muito interessante que foi feito em 1937, que Hill ele executa para verificar a conversão da energia luminosa em energia química. O que ele faz? Ele pega uma solução, coloca um aceptor artificial de elétrons, que é esse aqui, o diclorofenol, lindofenol. Ele é azul na sua forma oxidada, quando não tem hidrogênios ligado ele está na sua forma oxidada, e quando tem oxigênio e hidrogênios, ele vai estar na sua forma reduzida. Então, colocou-se junto com esse aceptor artificial de elétrons um extrato foliar aqui contendo cloroplasto. Foi iluminado esse conjunto aqui de solução, aceptor mais o extrato foliar, e viu-se que houve uma liberação de oxigênio, enquanto nós tínhamos que esse aceptor aqui, ele mudava de cor, porque agora ele estava na sua forma reduzida. Então, ele passava de azul, na sua forma oxidada, para incolor na sua forma reduzida. Então, viu-se aqui que a água ela era quebrada com a luz aqui, e era liberado o oxigênio, certo? E aqui nós tínhamos o aceptor de elétrons que passava da sua forma oxidada para então a sua forma reduzida. Ótimo, muito bem. Então isso foi uma evidência aqui de que algo estava acontecendo, de que nesse processo com luz, com massa foliar, tá? Com o extrato foliar, liberava-se esse oxigênio aqui e esses elétrons eram transferidos para alguma coisa, que no caso era esse aceptor que pegava esses elétrons. E isso nós vamos ver que ocorre na planta. Ótimo. Olha só, esse processo de fotossíntese ele é bastante importante, por quê? Porque nós sabemos que existem principais constituintes de um ser vivo, tá, que são essas macromoléculas biológicas muito importantes. Uma delas é a água, é o que dirige tudo, não é uma macromolécula, mas é o que torna tudo possível. Aí nós temos os carboidratos, as proteínas, os lipídios, que são as gorduras, e os ácidos nucleicos. E essas macromoléculas, elas fazem parte de todo ser vivo. Veja, a água, né? A estrutura dela é H2O, a propriedade delas, nós já vimos em outra aula que ela é uma molécula coesiva, né? Com alta coesão, tensão superficial, o efeito de capilaridade, que permite ela subir pelas raízes das plantas, e ela tem um alto calor específico, um alto calor de vaporização, ela interage molecularmente com outras moléculas e com ela mesma por pontos de hidrogênio, é um solvente universal, porque ele solubiliza uma grande quantidade de moléculas, tem o pH, que o pH da água é mais ou menos entre 6,7 e 7, um pH neutro, etc. Então, fundamental para tudo. Carboidratos são os açúcares,
tá? Eles são solúveis em água, nós temos os monopolissacarídeos, polissacarídeo amido, por exemplo, glicogênio, celulose, e outros pontos mais. Proteína também, né? Proteína, ela é fundamental, nós somos compostos de proteína, temos proteínas de vários tipos, estruturais, globulares, hemoglobina, por exemplo, uma das proteínas que carregam oxigênio no nosso sangue, e etc. E os lipídios? Lipídios são as gorduras, tá? Nós temos os óleos, a gordura animal, vegetal, gordura saturada e insaturada. Ou seja, tudo isso aqui para dizer que é o seguinte, que todas essas moléculas, elas dependem da fotossíntese para que ocorra. A nossa massa muscular, ela é mantida a custo de comida. E essa comida, em última análise, ela vem do sol. Então, o sol ilumina a terra, as plantas captam essa energia solar, transformam isso em massa foliar, né, ou matéria orgânica, que alimenta um animal e que serve de alimento para nós. Então, toda a vida na Terra vai depender desse processo importantíssimo chamado de fotossíntese. Muito bem, então um dos pontos importantíssimos da fotossíntese é a presença de CO2, que é o gás carbônico. Então, o gás carbônico é necessário para que haja fotossíntese. Então, o processo que utiliza a energia da luz para sintetizar compostos orgânicos a partir do CO2 é o que nós vamos tratar. Então, a fórmula geral da fotossíntese é isso aqui, o dióxido de carbono, que é captado pelas folhas, através do quê? Dos estômatos que tem na folha, a água, que é captada pelas raízes, onde nós temos lá as raízes captando essa água, subindo pelo xilema, conforme nós vimos na outra aula. Nós vamos ter a formação de um carboidrato e nós vamos ter também um doador de elétrons oxidado e água também que vai ser formada. Veja, aqui nós temos um 2A e A aqui. No caso da fotossíntese feita pelas plantas, esse doador de elétrons seria a água, então seria o H2O. E aqui seria o oxigênio 2O2, que seria liberado quando você, como um subproduto aqui da fotossíntese. É feito carboidrato, então o grande objetivo da fotossíntese é fazer carboidrato, é fazer seu próprio alimento, porque as plantas são seres autótrofos que fazem seu próprio alimento. E a água também vai ser gerada nesse processo. Aqui é a forma geral da fotossíntese, tá? Porque nós temos alguns organismos que eles fazem a fotossíntese também, só que não usa-se água e também não é liberado oxigênio. Essa é a forma generalista aqui da fotossíntese. Então, se a gente for olhar para a planta em si, nós temos a captação de CO2, a água é captada pelas raízes, essa água é quebrada, né? Essa água é o que vira o oxigênio, não o CO2, e nós temos depois a redução do CO2 que vai produzir glicose, tá? E o oxigênio vai ser liberado como subproduto. Então, é isso tudo, vai ser dirigido pela força da luz, ok? Muito bem, continuando. Então, onde que vai ocorrer a fotossíntese? A fotossíntese vai ocorrer em organelas muito especiais que as plantas têm, que são os cloroplastos. Então, uma célula vegetal aqui, e aqui estão os cloroplastos, tá? Então, olhando um cloroplasto mais de perto, aqui numa eletromicrografia, e aí esse cloroplasto ele tem um empilhamento de membranas aqui que torna possível essa fotossíntese ocorrer. Ótimo. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho das fases da fotossíntese. Veja, olhando aqui de perto, então nós temos a planta, pego essa planta aqui e olho mais de perto na folha. Essa folha, num corte, nós vamos ver a epiderme aqui, as suas células. Olhando a célula mais de perto, aqui está ela. Aqui está o núcleo dessa célula, o vacúolo, e aqui está o cloroplasto. Olhando o cloroplasto mais de perto, fazendo um corte nele, nós vamos ver que esse cloroplasto ele tem uma membrana externa e uma interna, e ele tem essas estruturas aqui empilhadas, que a gente chama no plural de grânum. Isso aqui é o estroma, que é o citoplasma desse cloroplasto, e olhando mais de perto esse grânum aqui, fazendo um corte nele, nós vamos ver que esse grânum,
é um monte de, como se fossem moedas empilhadas, tá? E aqui nós temos a membrana, essa bicamada lipídica, e isso aqui é chamado de tilacoide, certo? E aqui nós vamos ter os pigmentos, aqui que vai ficar a clorofila. Então, aqui nós temos uma molécula de clorofila A, vista de perto, essa estrutura complexa aqui de carbonos, e bem no meio nós vamos ter um átomo de magnésio, tá? E essa molécula de clorofila, ela tem uma cauda hidrofóbica de gordura, como se fosse muito parecido com a gordura, que vai ficar incrustada aqui na membrana, nessa bicamada lipídica aqui do tilacoide. E aqui nós temos o lúmen do tilacoide, que é a parte interna dele. Então, novamente, olhando a célula de perto, nós vamos ter os cloroplastos. Cloroplastos, nós temos um monte de moedinha empilhada aqui, que a gente chama de grânum. E, olhando isso aqui de perto, nós vamos ver que a clorofila, que é o pigmento que vai absorver essa luz, ele vai ficar aqui em cima, na membrana desse tilacoide, tá? Então, é isso aqui que vai acontecer. São os pigmentos de clorofila que tornam possível essa captação de luz. Então, está aqui uma clorofila sendo olhada mais de perto. Muito bem. Aí, veja bem, outro ponto importante que a gente precisa falar é o seguinte, é que a luz que chega até a gente do Sol, você tem uma grande, ela é um espectro muito interessante e bastante complexo. A luz que nós vemos, ela faz parte desse espaço aqui, bem pequeno, que é a luz visível, a luz que nós enxergamos. Vai de 400 a 700 nanômetros o seu comprimento de onda. Então, a luz ela chega na forma de onda e entre uma crista e outra aqui, nós temos aí 400 nanômetros ou 700 nanômetros da luz que a gente vê, a luz visível. Então, quanto menor o comprimento de onda, mais energético essa luz, né, ou esses raios, chega para a gente, mais energético eles são quanto menor o seu tamanho. Um exemplo disso, por exemplo, quando nós temos ondas menores do que a luz visível, nós temos raios ultravioleta. Raio ultravioleta é um raio muito perigoso porque ele é penetrante. Então, ele mata bactérias, por exemplo, ele causa câncer de pele porque ele penetra na pele, muta o DNA sofre mutações quando em contato com esse raio ultravioleta. Porque quanto menor é essa onda, o comprimento da onda, mais energético ela é. Aí nós vamos ter os raios X, raio gama, que são extremamente energéticos e danosos. Quanto maior, menos energético. Então, nós vamos ter os raios infravermelhos, acima aqui do comprimento de onda do vermelho. Depois nós vamos ter micro-ondas, ondas de rádio, etc. Bem, a luz então vai ser absorvida por esse complexo ali da clorofila, que fica lá na membrana dos tilacoides. E a luz, a gente sabe que parte dela é absorvida, parte dela vai ser transmitida, vai passar para o outro lado, e parte vai ser refletida. Então, a luz que reflete da folha, por exemplo, é a verde. Então, a luz bate na folha, a folha absorve parte dos raios ali e reflete a outra parte. Então, ela reflete a luz verde para a nossa retina, que nós enxergamos verde. Só que ela absorve o vermelho. E aí, é o que ela absorve e reflete o verde. Outro ponto aqui importante é que as clorofilas, elas são os principais pigmentos fotossintéticos das plantas, né? Então nós temos esse anel aqui, o magnésio aqui no meio, nós temos clorofila do tipo A e do tipo B, uma cauda de hidrocarboneto que vai ficar incrustada ali na membrana, e nós temos que essas clorofilas, elas absorvem luz num comprimento de onda diferente. Então a clorofila A vai absorver a luz nesse fragmento, nesse ponto aqui do espectro, mais perto do vermelho. E enquanto que a clorofila B vai absorver aqui no comprimento de onda do azul. Outro ponto aqui é que quando essa clorofila
absorve a luz, ela é excitada. Então, ela vai ter um estado de excitação. Então, quando, por exemplo, aqui nós temos a clorofila A e a B, né? E aí, quando há esse estado de excitação, ela pode transmitir esse estado de excitação, ou pode perder como calor, ou perder como energia pela forma de emissão de luz, né, de um comprimento de onda mais longo, e ela dissipa essa energia. Pode ser perdido como fluorescência, ressonância, perda de elétron ou perda como calor. O fato é que a gente tem que entender é que essa clorofila ela é excitada, ela fica num estado de excitação quando recebe os fótons de luz vindo lá do Sol. E aqui é o que acontece. Então, esse fóton de luz chega na clorofila, essa molécula de clorofila aqui ela vai para um estado de maior energia, e aí ela pode transferir essa energia para outra molécula, perder como forma de calor ou de fluorescência, e aí então é assim que nós vamos ter essa parte muito importante, que é a energia do Sol sendo usada para fazer energia química a partir dela. Bom, e aí nós temos o seguinte, nós temos a fotossíntese, ela é dividida em fases, em etapas. Então nós temos as reações luminosas, que é a fotofosforilação, que consiste na absorção da luz pelas clorofilas e outros pigmentos, a transferência dos elétrons da água para o NADP com a liberação de oxigênio. O que é esse NADP? Esse NADP significa nicotidamina, adenina e difosfato. O que a gente tem que entender é o seguinte, é que esse NAD aqui, ele capta esses elétrons que são quebrados da água e ele pega para ele. E isso é bastante importante porque depois esse NADP aqui, que agora ele é transformado em NADPH, porque ele pegou os elétrons da água e agora ele está com os hidrogêniozinhos ali da água. E aí essa água pega o oxigênio que sobra ali dela, vai ser liberado como na forma de oxigênio que a gente respira, enquanto que os elétrons, os hidrogênios, vão ser direcionados para esse NADP, que agora ele é um NADPH. Então, essa conservação de energia luminosa, ela não se perdeu, essa energia luminosa foi transferida ou transformada em energia química, que vai ser guardada agora na forma de ATP e de NADPH. Nós sabemos que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então essa energia ela está sendo armazenada aqui na forma desses caras aqui. ATP significa adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato é a molécula energética da célula, é o que torna possível para a planta fazer o quê? Construir o carboidrato, a glicose, por exemplo, o amido que ela vai guardar, ou gordura, ou sei lá o que, qualquer outra coisa que ela vai precisar. Então é o ATP que faz isso. Para que nós usamos ATP? Nós humanos usamos ATP para nos mover, para pensar, para fazer todas as nossas atividades corriqueiras. Um músculo, para se contrair, ele precisa de ATP. Então é isso que a planta vai fazer, ela vai guardar, conservar essa energia que era luminosa antes, agora é uma energia química, que é guardada na forma de ATP e de NADPH. De novo, esse NADPH é um receptor dos prótons, dos elétrons aqui que estão saindo da água, enquanto o que sobra, o subproduto, está sendo liberado na forma de oxigênio. Outro ponto, então nós temos a reação luminosa, que é isso, né? A planta está absorvendo essa luz pela clorofila, transfere os elétrons para a água para o NADP, forma o NADPH e também está gerando ATP, com isso aqui libera oxigênio. E aí nós temos a reação de carboxilação, fixação de carbono, erroneamente chamada de reações do escuro. Aqui é chamada de reações do claro, reações do escuro. Mas essas reações aqui também acontecem quando está claro, quando a planta está sendo bombardeada com luz do sol. O correto seria isso aqui mesmo, reações luminosas, fotofosforilação, e a reação de carboxilação ou fixação de carbono, que é onde a planta faz a glicose, onde ela pega esse carbono, o gás carbônico que os estômagos estão absorvendo e vai fazer glicose com ele. Então a energia que foi armazenada antes na forma de ATP e NADPH, elas vão ser usadas agora
para fazer as trioses fosfatadas, a glicose e outros compostos. Então, de novo aqui, lá vem o Sol, a sua energia, a água é quebrada em oxigênio, e aí, com essa quebra e transferência dos elétrons, nós temos essa energia luminosa que foi armazenada na forma de NADPH e ATP, e esse NADPH e ATP vai ser usado agora para fazer o quê? Para pegar o gás carbônico que tem na atmosfera, que a planta está captando, e agora vai transformar ele em carboidratos, que é a glicose, por exemplo. Então, meus filhos, nós temos aqui uma reação que é morro abaixo, que libera energia. Então, uma energia muito grande do Sol faz com que eu produza esses caras aqui, ó, ATP e NADPH. E aí eu quebro a molécula de água, os elétrons vão ser transferidos. Isso aqui é liberado, o oxigênio, e é esses caras aqui que vão tornar possível eu pegar o gás carbônico e transformar isso em carboidrato. Uma molécula bem simples, transformar isso em moléculas bem complexas. Por quê? Porque isso aqui torna possível, essa é a energia. Então, aqui é a reação luminosa, reações de fixação do carbono. Muito bem. Essas fases da fotossíntese elas são extremamente complexas. E aqui eu estou ensinando para o ensino médio, segundo ano, né, do ensino médio. Então nós não vamos entrar muito a fundo nisso aqui, infelizmente. Mas, olhando de perto, aqui nós vamos ver uma coisa mais ou menos assim, ó. Então você tem os fótons de luz excitando as clorofilas, e aí nós temos fotossistema 1 e 2, que é um conjunto aqui de clorofilas. E o fóton que excita esse fotossistema 2 faz com que, ao mesmo tempo, a água ela quebra, ok? Liberando o oxigênio. Tá? E você vai ter a produção dos elétrons e os prótons, e os elétrons aqui que vão fluir através dessas clorofilas. Esse elétron, ele é como se fosse, vamos dizer assim, elevado a uma condição de maior energia, e aí ele vai sendo passado, esses elétrons, numa condição de maior energia, para outros aceptores de elétrons, por exemplo, plastoquinona, citocromo, etc. e tal. Então, ele vai passando. Onde estão esses caras aqui? Isso aqui são moléculas que estão incrustadas ali na membrana. E aí, de novo, excitou aqui, esse elétron ficou num ponto de maior energia, vai sendo passado para outros aceptores, e essa reação aqui, imagine que isso fosse uma reação morro abaixo, uma pedra rolando da ribanceira que está produzindo uma grande quantidade de energia, só que essa energia não é perdida, ela é convertida em ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda energética da nossa célula. Ok? Aí esses elétrons vão passando e chega aqui num ponto que eles estão com pouca energia, pouco excitados. E lá vem a excitação de novo, onde eles são elevados a um índice maior de energia e de novo o processo, eles são passados de novo para outros aceptores até que eles chegam no NADPH, que é convertido em NADPH. Então, isso aqui é bastante complexo, mas é só para a gente entender mais ou menos como a coisa está funcionando. Então, novamente, a água é quebrada, libera o oxigênio, os elétronzinhos vão sendo excitados, vão passando de aceptor em aceptor. Isso aqui é uma reação que libera energia, que não é perdida, é armazenada na forma de ATP, e novamente aqui essa energia que não é perdida, que vai passando morro abaixo, ela é armazenada na forma de NADPH. Então o que importa aqui é a gente saber que existe o ATP e o NADPH que vão ser usados depois para fazer açúcar a partir do gás carbônico, CO2. Aqui nós temos o seguinte, a fotossíntese ela vai ser dividida em duas fases, as fases das reações fotoquímicas, que erroneamente pode ser chamada de fase clara, e a fase de fixação de carbono, ou fase escura, erroneamente. O correto é chamar assim, fase de reação fotoquímica e fase de fixação de carbono. Então, de novo, a luz, então lá nas membranas do tilacoide, né, a água ela é quebrada, libera o oxigênio, o ATP e o NADPH são feitos e depois, lá no estroma, as enzimas, elas pegando o CO2 que entra lá pelos estômatos, ele vai ser convertido em carboidratos. Muito bem. E tudo isso é feito a partir da conversão da energia solar em energia química. Então, aqui nós temos, olha, o ADP.
e aqui o ATP. Qual que é a diferença entre eles? Isso aqui, ó, adenina, uma ribose. Adenina é uma base nitrogenada, tá? O que tem no nosso DNA, por exemplo. Aqui o ribose, que é um açúcar de 5 carbonos e 2 fosfatos. Isso é ADP, adenosina difosfato. Adenosina difosfato. Aqui nós temos adenosina trifosfato, onde você tem uma alta concentração de energia. Então, nossas células armazenam energia na forma de ATP. Então, é o ATP que nós usamos para pensar, nos mover, para fazer tudo que a gente faz, certo? Isso em todos os seres vivos, nas plantas, nos animais, etc., vai se usar ATP. E aí nós temos um ponto muito importante aqui, que é a fotólise da água. Então, a água ela vai ser quebrada em oxigênio, 4 prótons e 4 elétrons. Esses elétrons é que vão sendo passados ali, que vão sendo excitados, né, de forma que eles vão tornando possível formar ATP e o NADPH depois. Muito bem. E aí vem um ponto bastante importante. Veja, então, recapitulando, lá vem o Sol, energia, a água vai ser quebrada e vai liberar oxigênio aqui, nesse fotossistema 1 e 2, em uma cadeia transportadora de elétrons bastante complexa, onde esses elétrons vão rolando ali nessa morra abaixo e produzindo o ATP e o NADPH. Isso tudo no tilacoide, ok. Isso torna possível, esses elétrons rolando morro abaixo, a conversão do NADP em NADPH e do ADP mais fosfato em ATP, moléculas altamente energéticas que agora vão ser usadas para fazer o que, meu filho? Para pegar o gás carbônico lá da atmosfera e agora nós vamos converter esse cara aqui, ó, em glicose, por exemplo. Mas não é em glicose já no primeiro momento. Você tem o gliceraldeído 3-fosfato, que é uma molécula de 3 carbonos. A glicose ela tem 6 carbonos. Esse cara aqui tem 3 carbonos. Então, é a partir disso aqui, do gliceraldeído 3-fosfato, que se faz a glicose. Pode ser feito amido também, pode ser feito aminoácidos ou gordura. A planta pode fazer isso, sim senhor, através da fotossíntese. Muito bem, mas geralmente a gente representa como se a planta pegasse o CO2 e água e transforma isso em glicose. Mas ela pode transformar em outras coisitas mais aqui também. Então, tá aqui, ó. O resumão da fotossíntese basicamente é isso, tá? Isso aqui é chamado ciclo de Calvin-Benson, onde o CO2 ele é convertido aí em glicose. Mas em outras coisas também que a gente sabe. Beleza? Foi. Resumindo o ciclo de Calvin, nós temos 6 moléculas de CO2, 12 de NADPH, mais 18 ATP, e isso tudo vai gerar o quê? Glicose. C6H12O6 é a glicose, mais o NADP, que foi isso aqui oxidado, né? Vai formar 18 ADP, porque isso aqui está perdendo esse fosfato, então o ATP quando perde esse fosfato ele gera ADP, libera uma grande quantidade de energia quando ele perde um fosfato desse, e de trifosfato ele passa a ser difosfato, ok? E também uma coisa importante é que na fotossíntese nós temos a produção de água, sim, então a água também é gerada, então isso é importante a gente entender. Então são realizados 6 ciclos para a formação de uma glicose. Portanto, a cada ciclo são gastos 3 ATPs e 2 NADPH. Muito bem. E aqui nós temos o seguinte. O que acontece com a triose fosfato ou gliceraldeído 3-fosfato, né, formada lá no ciclo de Calvin? Pode ser armazenado como amido, pode ser usado no crescimento da planta, né, no DNA, etc., para fazer gordura, guardado na forma de sacarose, por exemplo, né, no caso da cana-de-açúcar, enfim, como energia, pode ser usado para qualquer coisa que a planta precise nesse momento. Beleza? E aí, outro ponto importante que é interessante falar é dos fatores limitantes aqui. Mas antes de falar do fator limitante, vamos ver um videozinho aqui que vai fazer o quê? Vai dar uma resumidona nisso tudo que eu falei até agora. Preste atenção, tá em inglês, eu vou traduzindo, mas isso aqui é de uma forma visual muito bonita pra gente ver o que está acontecendo. Mas por que você não bota vídeo em português? Porque não tem, tá? Vídeo bom é em inglês. Então o inglês não precisa ser um problema pra gente. Vamos lá. Gas is produced as a byproduct.
carbon dioxide, water, and energy. The chemical process by which plants use these resources to manufacture glucose, the building blocks of plants, is called... Então é isso. Gás carbônico, água e energia. Energia de onde? Do sol, que vai fazer a glicose. Tudo isso chamado de fotossíntese. photosynthesis. In the process, oxygen gas is produced as a byproduct. Oxigênio, então, vai ser um subproduto, né, o que sobra dessa reação toda, que é liberado e que, por acaso, é essencial para a nossa vida, né? Nós respiramos esse cara aqui. The energy for photosynthesis originates in the sun and arrives at the earth as sunlight. Então, é originado do Sol, essa energia toda que torna possível fazer isso. Nós não teríamos como pegar CO2 e água e converter isso em açúcar. Mas a planta faz isso porque ela usa essa energia do Sol. Então, o açúcar é uma coisa muito mais complexa do que o CO2 e a água. Mas a planta consegue pegar essa energia e transformar uma coisa simples, CO2 e água, em uma coisa complexa que é o açúcar. This light has both a wave and a particle nature. The particles, or photons, are the smallest units of light. Então, os fótons são as pequenas unidades aqui da luz. Então, a luz ela se comporta na forma de onda e de partícula, né? Isso aqui é o comprimento de onda de um pico a outro pico, ou de um vale a outro vale. Isso aqui é medido em nanômetros, que é 10 elevado a menos 12 metros. Se eu não estou enganado, 10 elevado a menos 12 metros. E aqui, isso aqui é muito, muito pequeno, né? Então, a luz visível, ela vai de 400 a 700 nanômetros. Photons oscillate along a path, which is measured as wavelengths. The light emitted from the sun contains photons in a wide spectrum of wavelengths, called the electromagnetic spectrum. Então, tá aí, né? O espectro eletromagnético da luz que vem lá do Sol. Então, tem desde raios gama até ondas de rádio, né? Então, você tem raio X, raio ultravioleta, e aqui está a pequena luz, fragmento aqui, o espectro de luz visível, de coisas que a gente vê. Photosynthetic organisms use only a small portion of the electromagnetic spectrum, called visible light. Tá aí. Photosynthetic organisms contain pigments that facilitate the capture of wavelengths of light. Então, os organismos fotossintéticos vão ter esses pigmentos que vão facilitar a captação dessa luz, né? No nosso caso, nós sabemos que se trata da fotossíntese, da clorofila nas plantas. In the visible light range. The color of the pigment comes from the wavelengths of light reflected. Plants appear green because they reflect yellow and green wavelengths of light. Muito bem, então as plantas elas aparecem verdes porque elas refletem o verde e o amarelo, mas elas captam o vermelho e o azul porque a clorofila A e B elas captam esses raios, né? Vermelho e azul, e refletem o verde e o amarelo. Red and blue wavelengths of light are absorbed by these pigments Então são and absorvidos. provide the energy that is used for photosynthesis. Within eukaryotic photosynthetic organisms, also known as photoautotrophs, the chemical reactions of photosynthesis occur within plant cells in specialized structures known as chloroplasts. Ok, então olhando mais de perto aqui agora chegamos no cloroplasto, né, onde que essas reações fotossintéticas vão ocorrer aí na célula vegetal. Photosynthesis consists of two sets of reactions, the light-dependent reactions and the Calvin cycle. Within the chloroplast are small disc-like structures called thylakoids. Tá aí os tilacoides, os discos, né, pequenininhos. Aqui é a membrana do tilacoide e aqui é onde vai estar a clorofila, na membrana do tilacoide. E a luz está batendo, né, o tempo inteiro. Which are surrounded by a fluid-filled space called the stroma. The reactions that synthesize glucose, the Calvin cycle, occur in the stroma. The light-dependent reactions occur in the thylakoid. Isso. Então, o que vai fazer a reação da luz, né, vai ocorrer ali no tilacoide. E o ciclo de Calvin vai ocorrer no estroma, ok? O estroma que é o citoplasma ali do cloroplasto. Beleza.
It is here that conversion of light energy to chemical energy is initiated. In most photosynthetic organisms, thylakoids contain pairs of photosystems, called photosystem 1 and photosystem 2. Olha só, então nos tilacoides aqui nós vamos ter na membrana dele, nessa bicamada lipídica, uma grande quantidade aqui de moléculas importantíssimas que vão ser usadas para fazer essa conversão de energia luminosa em energia química. Então nós temos fotossistemas, fotossistema 1 e 2, por exemplo. Então aqui nós vamos ter a ATP sintase, que é a enzima que torna possível o ADP ser convertido em ATP, ok? Então vamos lá, continuando aqui com a animação, fica bem mais fácil a gente visualizar. That work in tandem to produce the energy that will later be used in the stroma to manufacture sugars. The photosystems of the thylakoid consist of a network of accessory pigment molecules and chlorophyll. Olha só, então nesse fotossistema, o que é um fotossistema afinal? Então é um monte, uma rede, tá, de pigmentos, inclusive a clorofila e outras moléculas aceptoras de elétrons que vão estar aqui nesse fotossistema. Então a luz vai bater, vai excitar esses elétrons e aí vai transferir para as vizinhanças, né? The molecules that absorb the photons of light. Within the pigment molecules, the absorbed light energy excites electrons to a higher state. Photosystems will channel the excitation energy gathered by the pigment molecules to a reaction center chlorophyll molecule, which will then pass the electrons to a series of proteins located on the thylakoid membrane. Olha só, então a membrana recebe esse bombardeamento aqui de luz, os elétrons são excitados e esses elétrons vão passando para proteínas aqui que vão estar incrustadas nessa bicamada lipídica. Então nesse fotossistema, ok? Esses fótons ali vão bombardear esses fotossistemas e vão então passando para moléculas da vizinhança. Photons of light strike photosystems 1 and 2 simultaneously. Então, esses fótons aqui, eles bombardeiam o fotossistema 1 e 2 simultaneamente, ok? Não é uma coisa tão certinha como nós vemos nos slides. A coisa está acontecendo tudo ao mesmo tempo. We will examine what happens with the photons striking photosystem 2 first. Então, olhando para o fotossistema 2 primeiro, é o que nós vamos ver, tá? The energized electrons are passed from the reaction center of photosystem 2 to an electron transport chain. Então, esses elétrons aqui, ele passa do fotossistema 2 para uma cadeia transportadora de elétrons, certo? Então, esses elétrons vão sendo substituídos depois, tá? Substituído por quem? Pelos elétrons que a água vai doar. A gente vai ver já. The electrons lost by photosystem 2 are replaced by a process called photolysis. Então, os elétrons que o fotossistema 2 perdeu, eles vão ser substituídos pelos elétrons que a água vai doar. Então, H2O, ela vai doar esses elétrons, esse H+ ali, e vai ser liberado o oxigênio, o O2. Então, duas moléculas de água vão liberar O2, né? E esses 4 prótons ali, 4 elétrons, que vão ser transferidos ali, vão entrar nessa cadeia transportadora de elétrons. Which involves the oxidation of a water molecule, producing free electrons and oxygen gas. While this oxygen gas is a byproduct of photosynthesis, it is an important input to the cellular respiration pathways. As electrons pass through the electron transport chain, the energy from the electron is used to pump hydrogen ions from the stroma to the thylakoid. Olha só. E aqui os elétrons que vão sendo transferidos aqui nessa cadeia respiratória, nessa cadeia transportadora de elétrons, eles conduzem também a transferência de íons hidrogênio aqui, ó, para esse ponto aqui do estroma. Tá? Isso vai ser bastante importante porque nós vamos ter uma diferença de potencial, onde aqui a gente vai ter muito íon hidrogênio e aqui vai ter pouquinho. E isso vai voltar depois para produzir o ATP. Isso é bastante importante. Creating a concentration gradient. This gradient powers a protein called ATP synthase.
which phosphorylates ADP to form ATP. Olha só, então essa diferença aqui de concentração de hidrogênio faz com que seja possível transformar o ADP em ATP. Tá? Isso aqui é bastante complexo, porque é o seguinte, quando você tem uma diferença de potencial entre dois compartimentos, você faz com que haja uma transferência, e essa transferência ela é rica em energia. Então imagina que você tenha um compartimento bem quente, por exemplo, a chaleira da tua casa, que você ferveu a água, e essa água fervendo vai transferir calor para outro ponto, para os pontos mais frios que estão ao redor dela. Então é mais ou menos isso que acontece. Tá? Essa energia ela é transferida de um ponto onde tem mais para onde tem menos. Então, basicamente, né, de uma forma muito simplista, é isso que está acontecendo aqui. The low-energy electrons leaving photosystem 2 are shuttled to photosystem 1. Within photosystem 1, low-energy electrons are re-energized and are passed through an electron transport chain where they are used to reduce the electron carrier. Olha só, então esses elétrons continuam passando até que chega numa enzima que é a NADP redutase, onde ela pega esse NADP, nicotinamina adenina de fosfato, e agora transforma isso aqui em NADPH, ok? NADP plus to NADPH. E o ATP continua sendo feito, ó. Então isso aqui está acontecendo o tempo inteiro. Os fótons chegando, os elétrons sendo transferidos, a água sendo quebrada, os elétrons sendo transferidos, hidrogênio sendo colocado aqui, e aqui o ATP sendo feito a partir de ADP, e também o NADPH. When the chloroplast is receiving a steady supply of photons, NADPH and ATP molecules are rapidly being provided to the metabolic pathways in the stroma. Olha só, esse ATP e o NADPH, que foram feitos ali através dessa reação luminosa, eles vão para o estroma, porque agora eles vão ser usados para fazer açúcar. Então, agora eu tenho energia para fazer uma coisa energética, vamos dizer assim, que é o açúcar a partir do CO2, que é um gás. Therefore, the ATP and NADPH formed during the light-dependent reactions are used in the stroma to fuel the Calvin cycle reactions. Tá aí. Então, é eles que vão alimentar esse ciclo de Calvin aqui, onde nós vamos ter o ATP vai ser quebrado de volta em ADP. Então, isso é uma molécula rica em energia, isso é uma molécula pobre em energia. Aqui eu estou liberando energia para que eu pegue o gás carbônico e esse gás carbônico ele ceda os carbonos. Então, eu vou pegando vários gás carbônicos ali, várias moléculas de gás carbônico, 6 na verdade, né? E vou colocando nesse ciclo aqui, ó. Então, esse ciclo, nós temos várias moléculas aqui, ribulose, etc. E aí, nós vamos colocando gás carbônico aqui. E aí, a cada rodada desse ciclo, nós vamos tendo outras moléculas sendo formadas, no caso aqui o gliceraldeído 3-fosfato, que vai ser usado para produzir glicose. Então, tudo isso, quem está rodando isso aqui, quem está tornando isso possível, é o ATP, que está dando a energia para que isso aconteça, e o NADPH, que está dando os eletronzinhos, ó, os prótons, que no caso o hidrogênio, né? Que está dando aqui para que a glicose seja feita. The Calvin cycle consists of a series of reactions that reduce carbon dioxide to produce the carbohydrate glyceraldehyde 3-phosphate. É isso. Então, gás carbônico entrando e liberando aqui o gliceraldeído 3-fosfato. The cycle consists of 3 steps, the first of which is carbon fixation. In this step, carbon dioxide is attached to ribulose 1,5-bisphosphate, resulting in a... Eu acho que é o bastante de detalhes que a gente precisa entender aqui a respeito dessa fase da fotossíntese, tá? Beleza, aí nós temos alguns fatores que a gente chama de fatores limitantes, tá? O que são eles? Veja, então, fatores intrínsecos, por exemplo, a disponibilidade de clorofila, a disponibilidade de enzimas e cofatores. Fatores extrínsecos, concentração de gás carbônico, se tiver pouco gás carbônico, pouca fotossíntese.
temperatura, tá? Então, dependendo da temperatura, você vai ter uma temperatura ótima, onde a fotossíntese vai ser máxima, e temperaturas que não vão ser tão boas assim. Comprimentos de onda de luz, né, violeta e azul, vermelha, que são aquelas que a planta gosta, e a intensidade luminosa também. Olha só, olhando mais de perto aqui, nós temos, veja, a temperatura ótima, onde a planta vai fazer uma taxa relativamente alta de fotossíntese, vai ser mais ou menos aqui, ó, entre 35 e 40 graus, tá? Porque nós temos uma intensidade bastante alta. Passou disso aqui, aumentou demais a temperatura, você vai ter a desnaturação de enzimas. As enzimas que fazem essa fotossíntese vão perder sua forma nativa e logo elas não vão funcionar direito. Concentração de CO2 também, onde conforme você vai aumentando a concentração de CO2, você vai aumentando também a taxa de fotossíntese até um ponto, né? Porque chega um ponto onde vai ter uma saturação da enzima que faz essa fotossíntese, no caso a rubisco, que é a que é usada ali no ciclo de Calvin, onde você pega o ATP e o NADPH e o CO2 e vai fazer açúcar a partir dele. Então, vai ter um ponto onde vai ter uma saturação. Intensidade luminosa, né? Então, mesmo esquema, né? Aumento a luz indefinidamente, eu vou ter um aumento de taxa de fotossíntese? Não é bem assim. Então, vai chegar um ponto onde você vai ter uma saturação do fotossistema. E aqui nós temos o que é chamado de ponto de compensação luminoso, onde você vai ter a quantidade de CO2 consumida na fotossíntese, né, aqui, intensidade luminosa no eixo X. Então chega um ponto onde você coincide, né, a taxa de respiração da planta com a taxa de fotossíntese. Então, a partir daqui é o que você chama de ganho, né? Você tem uma compensação da fotossíntese, onde a planta ela está compensando, então ela não está a fotossíntese está compensando a respiração. Tá? Então é isso, são os fatores aí importantes. Outro ponto, a influência do gás carbônico, né? Então, se você tem uma concentração alta de gás carbônico, você vai ter uma velocidade fotossintética, dependendo dos outros fatores estarem constantes. Então, quanto mais alta a luz, maior a sua taxa fotossintética, né? Então, aumenta a concentração de CO2, a velocidade da fotossíntese aumenta, até que a luz ou outros fatores passem a ser limitantes. E a temperatura, que a gente já falou, né? Temperatura acelera reações na fase escura e interfere pouco na fase clara, que depende apenas da energia luminosa. Uma planta pouco iluminada vai elevar a temperatura, a elevação de temperatura será de pouco efeito. E a planta muito iluminada, a elevação de temperatura provoca aumento significativo aí na velocidade. E aqui algumas questõezinhas só para a gente aquecer os tambores. Veja, aqui já está respondida, né? Eu não tirei, acabei não tirando essa marcação. O esquema a seguir representa de forma simplificada os ciclos do oxigênio e do carbono. No quadro adiante assinale a alternativa que identifica corretamente o processo 1 e 2 e os organismos dos quais ele ocorre. Então, processo 1, processo 2. Processo 1, nós estamos pegando o oxigênio e aqui vai ter um processo 1 no meio e CO2 sendo liberado. E o processo 2, você está pegando o CO2, vai ter esse processo 2 no meio e liberando oxigênio. Ora, ele quer saber, nesse quadro adiante, assinale a alternativa que identifica corretamente o processo 1 e 2 e os organismos os quais ocorrem. Veja, processo 1 é o quê? Quando você pega oxigênio e libera CO2, só pode ser respiração, porque é isso que nós fazemos, né? Nós pegamos oxigênio e liberamos CO2. O oxigênio é queima de alguma coisa. Então você libera o CO2 e isso é respiração. No processo 2 aqui, é quando a planta capta o CO2 e converte, e libera, não converte, perdão, ele libera oxigênio. O oxigênio a gente sabe que não vem do CO2, ele vem da água, né? Então, esse processo 2 seria fotossíntese, tá? Quem que faz isso? Quem que respira? Os seres autotróficos e heterotróficos. Sim, as plantas também respiram, as plantas também pegam oxigênio e liberam CO2, tá?
e os heterotróficos, evidentemente. Agora, quem que faz o processo 2? Somente os seres autótrofos, os seres que produzem seu próprio alimento, no caso, as plantas, as algas, etc. Beleza? Outro ponto aqui, ó. A capacidade de certos organismos realizar a fotossíntese possibilita o quê? A ocorrência de vida no fundo escuro dos oceanos não faz sentido, né? O acúmulo de CO2 na atmosfera também não. Então, acúmulo de CO2 não é por causa das plantas fazendo fotossíntese. Uma vez que fotossíntese é um processo produtor desse gás, é mentira. A fotossíntese não produz CO2, a fotossíntese produz oxigênio. A existência de vários ecossistemas, uma vez que os níveis tróficos de cadeias alimentares dependem direto ou indiretamente dos produtores. Quem que é produtor? É o ser que faz fotossíntese. Alga, planta e algumas bactérias também vão fazer fotossíntese. Tá? Então, liberação de oxigênio durante a noite, não, pois é na fase escura da fotossíntese que esse gás é produzido, não é verdade, é na fase clara, vamos dizer assim, que é errado chamar de fase clara, né? Nós sabemos. A quebra de moléculas orgânicas com a liberação de energia contida em ligações químicas também não. Então, a letra C. Aqui, ó, contribuição da seiva bruta, que é a água que sobe no xilema das raízes até as folhas, né? Para a realização da fotossíntese nas plantas vasculares, é a de fornecer o quê? A água como fonte de hidrogênio, porque é a água que vai liberar o oxigênio vai ser liberado a partir da quebra da molécula de água, da fotólise da água, tá? Então, o resto não faz sentido nenhum, dá uma olhada aí e vê porque não faz sentido. Ok? E aqui por último, tá? A figura mostra uma planta iluminada por uma fonte de intensidade 2x. E o gráfico que relaciona as velocidades dos processos de fotossíntese de respiração em função da intensidade luminosa. Se a intensidade luminosa for reduzida de 2x para x, a planta passará a produzir o quê? Então, eu estou diminuindo a quantidade de raios luminosos que chegam na planta. Então, se essa intensidade for reduzida pela metade, tá, a planta passará a produzir o quê? Mais oxigênio do que CO2? Absolutamente não, né? É o contrário disso aqui. A planta vai produzir menos oxigênio do que CO2, tá? Então, é isso que vai acontecer, porque o oxigênio ele é originado da fotólise, da quebra da água. Beleza? Beleza. E agora, a gente vai falar de um ponto chave aqui também, que é a quimiossíntese. Muito bem. Então, para fechar isso aqui, o que seria a quimiossíntese? É um processo de obtenção de energia a partir de uma substância inorgânica, na ausência de luz, através da oxidação. Então, é um processo químico aqui, não precisa da luz necessariamente, que será empregado na produção de compostos orgânicos e oxigênio. Então, isso aqui lembra muito a fotossíntese, só que o problema é que não é mediado por luz, é por reação química. Então, nós vamos ter algumas bactérias que vão fazer isso, tá? Então, olhando aqui mais de perto, veja bem. A fórmula geral é essa aqui, ó. Você tem uma substância inorgânica mais oxigênio, você vai ter uma outra substância inorgânica mais energia. Essa energia aqui vai ser usada para pegar o CO2 e água e fazer o que? Glicose com ela, um composto orgânico agora, e liberar oxigênio. Então, essa é a fórmula geral aí da quimiossíntese. O exemplo aqui, olha só as nitrobactérias. Elas vão pegar a amônia mais oxigênio e vai liberar esse ácido nítrico aqui, mais a energia. Então, pega um composto, uma substância inorgânica mais oxigênio, faz outra substância aqui e mais energia. Tá? Olha só as sulfobactérias, o que elas fazem? Elas pegam esse ácido sulfídrico, tá? Mais oxigênio, vão liberar água, mais o enxofre e energia. Aí essa energia aqui vai ser usada para pegar o CO2 e água e converter isso em glicose. Então, não está sendo feito aqui usando luz, não está sendo usado luz, por isso não é fotossíntese, mas quimiossíntese, ok? Bem, só que algumas bactérias fazem fotossíntese mesmo, usando a luz conforme a gente viu. Então, só que essas bactérias não vão utilizar água como reagente da fotossíntese. Elas vão pegar esse
ácido sulfídrico aqui, ó, H2S, e vão liberar o enxofre aqui, ó. O resto é muito parecido. Então, pega o CO2, mais o enxofre que vai fornecer os elétrons aqui, e vai liberar um açúcar, né? Água e também o enxofre. Então, a equação geral, né, seria essa aqui, ok? Então, só algumas bactérias fazem a fotossíntese, mas algumas bactérias vão fazer o que é chamado de quimiossíntese. Essa energia vai ser liberada a partir de compostos inorgânicos, da oxidação desses compostos. Então, aqui nós temos um exemplo, por exemplo, as bactérias quimioautotróficas, né? Que vão realizar a oxidação de compostos inorgânicos como fonte de energia para a síntese de substâncias orgânicas a partir do CO2. Então, vamos ter ali as bactérias de enxofre. Então, elas vão pegar esse ácido sulfídrico aqui. Tá? Algumas vão pegar metano, ok? Vão converter em CO2, vão oxidar o metano. Outros vão pegar amônia, vão converter em nitritos e nitratos e mais energia. Todo mundo vai fazer isso e liberar energia. Então, um exemplo aqui, ó, da nitrosomona, que é um grupo de bactérias. Ela vai pegar a amônia mais oxigênio, vai formar aqui os nitritos, água, liberar os prótons e energia, ok? Aí o Nitrobacter vai pegar esses nitritos aqui, vai converter esse em nitrato, mais oxigênio vai converter em nitrato e liberar energia também. E essa energia produzida por esses caras vai ser usada para pegar o CO2 e água e gerar compostos orgânicos, que pode ser a glicose, por exemplo, e oxigênio, tá? Muito bem. Aqui, ó, só fazendo aqui a ponte com as fotossíntese em bactéria. Então, a bactéria ela pode fazer quimiossíntese, onde não se usa luz, mas se usa energia química, a oxidação. E algumas bactérias fazem a fotossíntese, tá? Então, olhando para a fotossíntese bacteriana aqui, por exemplo, ó, ela pega esse gás sulfídrico, né? Eu estava chamando de ácido sulfídrico, é o gás sulfídrico. E aí você tem a produção de enxofre e não de gás oxigênio. Então elas vão ser são anaeróbicas estritas, tá? Porque o oxigênio inibe a produção de pigmentos fotossintéticos. Elas não usam oxigênio. E aí o que elas fazem? Elas vão liberar, em vez de oxigênio, ela libera enxofre, tá? Então pega CO2, o gás sulfídrico mais luz, faz o composto orgânico, tá? Libera o enxofre e água, certo? Então, essas são as bactérias, as sulfobactérias ou as bactérias púrpuras do enxofre. Beleza. E aí, para fechar as questõezinhas aqui de quimiossíntese. Então, quando falamos de organismos autotróficos, logo imaginamos o processo de fotossíntese. Entretanto, não podemos esquecer que o processo de quimiossíntese também se relaciona com a nutrição autotrófica dos seres que produzem seu próprio alimento. Então, marque a alternativa que indica um grupo de organismos que possui representantes capazes de realizar essa quimiossíntese. Quem que faz quimiossíntese, meu povo? É alga, é protozoário, é bactéria, é fungo ou é planta? É bactéria, como a gente já viu, tá? Então, é bactéria que vai fazer quimiossíntese. Beleza? Nitrobactérias realizam quimiossíntese e durante o processo são responsáveis pela oxidação de quimiossíntese. Olha quem que vai fazer aqui as nitrobactérias. Nitrobactéria vai pegar amônia, tá? Então tem a ver com amônia esse cara aqui, essa questão. Voltando. Nitritos e amônia, amônia e óxido, sulfeto, sulfitos e nitritos, óxido e sais de ferro, amônia e óxido, não, nitritos e amônia, tá? Então, elas vão ser responsáveis pela oxidação de nitritos e de amônia, é isso que elas fazem. Analise a alternativa a seguir e marque aquela que melhor define o processo de quimiossíntese. Quimiossíntese é um processo em que há a produção de matéria orgânica a partir de energia luminosa, não. Quimiossíntese não usa energia luminosa, mas energia química de oxidação. Quimiossíntese é um processo em que o ser vivo retira a energia armazenada dos alimentos, não faz sentido. Quimiossíntese é um processo anaeróbico em que a glicose dos alimentos é quebrada de modo a oferecer energia para determinado organismo, também não faz sentido nenhum. Nós não estamos falando de glicose nenhuma aqui, não se usa glicose na quimiossíntese.
A glicose pode ser um produto da quimiossíntese, só que não se usa para fazê-la. A quimiossíntese é um processo em que são produzidas moléculas de álcool etílico. De onde você tirou isso, meu filho? A quimiossíntese é um processo em que a energia é produzida a partir de reações oxidativas de substâncias inorgânicas simples. É isso mesmo. Letra E. De eita, acertei. Olha só, as bactérias quimiosintetizantes são capazes de viver em ambientes sem luz e sem matéria orgânica. Isso é possível por quê? Porque as bactérias quimiosintetizantes utilizam apenas... Não, já paro de ler na hora, pelo amor de Deus. As bactérias quimiosintetizantes realizam a oxidação de substâncias inorgânicas para obter energia. Exatamente isso. As bactérias quimiosintetizantes utilizam apenas água e gás carbônicos para produzir energia. Não, né? Algumas bactérias quimiosintetizantes a gente viu que não usa água. Elas usam outro doador, no caso, que é o gás sulfídrico. As bactérias quimiosintetizantes utilizam gás carbônico e glicose para produzir energia. Também não, né? Então, essa aqui seria a nossa letra B, ok? Beleza? Analise as equações a seguir e marca a alternativa que indica corretamente a forma de obtenção de energia por organismos quimiosintetizantes. Substâncias inorgânicas mais CO2 mais substância orgânica mais energia. Substância orgânica mais CO2, substância orgânica energia. Não. Nós sabemos que os seres quimiosintetizantes, eles pegam substância inorgânica, mas o oxigênio produz outra substância que também é inorgânica e energia. Então isso é respondido aqui pela letra C, ok? Substância orgânica não. Então seria a letra C. Fechou, aqui foi. Beleza. E para fechar, né? Agora juro que fecha, acaba. Vamos só fazer algumas questõezinhas sobre a fotossíntese de uma forma geral. Fotossíntese é o processo autotrófico realizado pelos seres clorofilados, plantas, cianobactérias, bactérias fotossintetizantes e algum protista, para a obtenção do seu próprio alimento. A equação da etapa fotoquímica da fotossíntese é fotoquímica. Veja, aqui uma coisa bem interessante. Quando começa com glicose aqui, eu já excluo, né? Não faz sentido. Então, não tem glicose envolvida na etapa fotoquímica aqui. Então, aqui ele está mostrando a equação da fotossíntese e essa é a que faz mais sentido. Veja, o que sobra para mim é a A e a D. Só que aqui ó, eu tenho CO2 e água, gerando glicose, mais oxigênio, mais água. Ora, aqui eu tenho CO2 e água, gerando glicose, oxigênio e também água. Só que aqui nós temos uma equação que está balanceada, tá? E a forma correta de escrever essa equação é nessa forma aqui, onde eu tenho CO2, água, eu pego 12 moléculas de água, luz e clorofila, faço uma molécula de glicose, libero 6 moléculas de oxigênio e também produzo água nesse processo. Isso é bastante importante, já foi cobrado no Enem, de uma questão muito parecida com essa aqui, dizendo que a água era um produto da fotossíntese. E aí o aluno distraído pode dizer, não, a água não é produto da fotossíntese. A água é usada para fazer, mas não é um produto dela. Sim, a água é um produto. Ó. Eu uso água no começo, mas água é liberada também no final. Então, seria essa letra D, ok? Outra aqui, ó. Fotossíntese é um processo importante para garantir a sobrevivência da planta e é dividido em duas etapas tradicionalmente chamadas de fase clara e escura. Fase clara ocorre, a gente sabe que não é bem assim, fase clara é chamada de, o correto é a fotoquímica e a escura é o ciclo de Calvin ou a fixação de carbonos, né? A fase clara ocorre na membrana dos tilacoides, já a fase escura ocorre onde? No estroma do cloroplasto, ok? É lá que vai ocorrer a fixação do carbono, também chamada ciclo de Calvin. Não se chama de fase escura, é errado, né? Mas é importante vocês aprenderem que em algum momento você vê numa questão aqui de vestibular sendo chamada aí de fase escura. O processo de fotossíntese é considerado em duas etapas, a fotoquímica ou fase de clara, a química ou fase escura. De novo aqui, na primeira fase não ocorre produção de ATP? Ocorre produção de ATP, né? Produção de NADPH? Também ocorre produção de NADPH. É lá que é produzido o ATP e o NADPH que vão dirigir a síntese de açúcar na segunda fase. Produção de oxigênio? Ocorre porque a água é quebrada e libera o oxigênio ali já. Fotólise da água
ocorre também na primeira fase. Então tudo isso aqui ocorre na primeira fase, sobrando a redução do CO2. Exato, então redução do CO2 é na segunda fase. O que é a redução? Redução é quando você adiciona coisas aqui ao CO2, no caso, eu vou adicionar os hidrogênios lá do NADPH, e que vai transformar esse CO2 em açúcar, no caso gliceraldeído, fosfato, né, que depois pode ser convertido em amido, gordura, glicose, etc. Beleza? Aqui. Durante o processo de fotossíntese, a ação da luz sobre a clorofila libera elétrons que são capturados por uma cadeia transportadora. Durante esse processo de transporte ocorre formação de quantidades elevadas do aceptor NADPE+, a partir da captura de elétrons e prótons. Não, né? Não é o NADPE+, é o NADPH. Transferência dos elétrons entre moléculas organizadas em ordem decrescente de energia, certo? Olha só, isso aqui é bastante importante pelo seguinte, ele está perguntando que durante o processo de fotossíntese, a ação da luz sobre a clorofila ela vai liberar elétrons, que vão ser capturados por uma cadeia transportadora. Durante esse processo de transporte ocorre transferência de elétrons entre moléculas organizadas em ordem decrescente de energia. É exatamente isso que vai acontecer. Esses elétrons vão ser transferidos entre moléculas organizadas naquele fotossistema que nós vimos, ok? Então, exatamente essa é a resposta para essa questão, tá? Não é fotólise de molécula de CO2. Fotólise é de molécula de água, né? Não é a quebra da água a partir da conversão de ATP em ADP. Não, também. A quebra da molécula da água não é mediada por ATP, mas é mediada pela luz. Beleza. Aqui. Captar vida, barará, barará. A organela 1, onde ocorre esse processo, tchananã, contém um pigmento, tchananã. Ora, a organela onde ocorre a fotossíntese é um cloroplasto. Nisso eu já tiro essa e essa alternativa. Que ocorre o processo. Que processo que vai ocorrer no cloroplasto? Fotossíntese, né? Então, cloroplasto e fotossíntese. Contém um pigmento que é chamado o quê? Clorofila. Então, cloroplasto, fotossíntese e clorofila. Bem fácil essa. Beleza? E aqui a última, sobre o processo de fotossíntese, é correto afirmar que o CO2 é a fonte de carbono para a síntese de matéria orgânica e fonte de oxigênio. Não, fonte de oxigênio, quem libera o oxigênio é a partir da água. A água é fonte de prótons, H+, para a síntese de NADPH e de oxigênio para a atmosfera. Exatamente isso. A água é fonte do hidrogênio para o NADPH2, né? E de oxigênio para a atmosfera. NADPH é fonte de energia. Não. O ATP é doador de energia para quebra da molécula da água. Não, a molécula da água é quebrada pela luz. E a conversão de CO2 em matéria orgânica produz energia que é acumulada pelo ATP. Também não, tá? Então seria aquela ali mesmo. Muito bem, jovens. Então seria isso nossa aula, tá? Eu tentei resumir, mas eu acabei falhando miseravelmente, porque já deu 1 hora de aula aqui. Mas é isso. Então, com isso a gente finaliza a fotossíntese. É um tema bastante complexo, mas que eu abordei aí da forma que é necessária para vocês aí do ensino médio. Muito bem, abraços, falou, tchau.